que você fez? O que você fez de 11 horas até agora? Ou fez uma galinhada, né, Emerson? Glória a Deus pela galinhada do Emerson. Você vai experimentar, é muito boa. Mas o que você fez de 11 horas até agora? Não, muita coisa. Domingo não é de se fazer muita coisa. Mas olha em que mundo nós estamos. 11 horas da manhã hoje eu estava em São Paulo, na capital. E eu tive que sair do hotel, pegar um carro, ir para o aeroporto, embarcar no avião, descer em Goiânia. Aí peguei outro carro, fui buscar o meu carro que estava em outro lugar. Saí de Goiânia talvez 2h30, quase 3 horas, ainda sem almoço. E eu estou aqui. Glória a Deus. É muita coisa que tem que dar certo. Ou não? É muita coisa que tem que dar certo para eu estar aqui. Você já fez conta, por exemplo, quando eu venho de Goiânia, ou você vem de Goiânia para cá, quantos carros você ultrapassou? Quantos carros passaram, talvez a menos de 1 metro por você, a mais de 100 por hora? E para um avião funcionar? Você já viu um avião desmontado? Irmãos, tem tanto fio que você não tem noção. Eu conheço um pouquinho de aviação, mas quando você senta na poltrona do avião, talvez um avião ali, quando o Stanley viaja para a Índia, que é um dos mais modernos do mundo, então quantas pessoas vão no avião, pastor Stanley? O A380, 540 pessoas. Dessas 540 pessoas, cada uma delas em sua própria poltrona pode assistir o filme que quiser. Se eu quiser assistir um filme e o meu companheiro do lado assistir outro, ele pode. Então você pensando assim que você tem uma instalação de uma TV lá na sua sala, da sua casa. Você já viu tanto de cabo que vai ali só para fazer aquela TV funcionar? Você já pensou num avião, 580 poltronas, 580 telas de TV para você assistir? Tem ali um computador de bordo, na verdade, porque talvez seu filho não quer assistir TV, ele quer jogar videogame. Tem videogame lá, não tem? Você já pensou quanta coisa tem que dar certo? Talvez o seu domingo de 11 horas até aqui foi pacato, foi só amassar alho, né, Emerson? Botar um açafrão ali, mexer, arrumar o gás, o botijão de gás. Mas eu precisei dos olhos do Senhor sobre mim hoje. Ai de mim se o Senhor não cuidasse de mim, irmãos. Porque a nossa manhã, a minha e da Tamires, começou, a gente arrumou as malas ali, pegamos um carro para ir para o aeroporto. Então, se chover, São Paulo para. Se tiver um problema com o carro, se furar um pneu, irmão, dá tudo errado. Então, eu estou grato porque os olhos do Senhor estão sobre mim. E eu sei que não é só sobre mim, estão sobre você. Se você for avaliar a sua vida, as coisas que você passa, meu irmão, se você desmontar um smartphone, que você fala a todo momento dele e nem pensa quanta coisa, quanta peça tem ali dentro, e quanta coisa precisa acontecer corretamente para que ele funcione, você vai compreender o poder de Deus. Dar inteligência para o homem a criar coisas assim. Quando você sai da sua cidade de origem e vem para a sua cidade de destino, você tem que contar, talvez, uma vez eu fiz uma pesquisa, talvez mais de 40 mil peças que possui o seu carro, que tem que funcionar, cada uma como, a qual objetivo que ela foi desenvolvida. Se uma esfera de um rolamento dá problema, que isso nunca aconteça com o meu carro, viu? Porque se estragar, meu irmão, eu preciso do Senhor cuidando de mim. Eu preciso dos olhos do Senhor sobre mim. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Nós vamos ler 3 textos e vamos discorrer a respeito disso. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. É um texto que eu já falei tanto dele, bem conhecido, a igreja já leu, mas ele vai fazer parte de algo que eu quero passar para você essa noite.
Eu estava descendo a escada de casa hoje, nós chegamos 6h30, nós descemos em casa, 7 horas, eu e a Tamira estávamos aqui na igreja já. Foi uma correria, eu estava descendo a escada numa pressa, o Espírito Santo falou assim para mim: Rodrigo, você não tem poder. Eu fiquei assim até um pouco cansado, né? Eu fiquei assim até um pouco, falei assim, não tenho poder. Eu sei quando o Espírito está falando comigo. Ele falou assim: você não tem poder. O que tem poder é a minha palavra. Então, se eu for mal aqui hoje à noite, eu não me preocupo, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar você. Se eu não souber falar aqui, se eu não souber argumentar aquilo que eu quero que você entenda, se eu for fiel à palavra, a palavra vai agir no seu coração com poder. Então deixe o Senhor falar com você essa noite. Amém? Amém. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, estou ouvindo a Bíblia ainda, vai lá, quero todo mundo acha aí que se não está marcadinho tem que marcar. Segunda Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Amém? O Senhor te dá aqui uma condição. O Senhor está dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Entenda uma coisa, não é se o meu povo que chama o meu nome, não. É o povo que se chama pelo meu nome. Então Deus está falando aqui: se o meu povo que diz que eu sou o Senhor dele, se aquele povo chamado povo de Deus, não está falando para todos, Deus está falando aqui para o povo dele. Então, se eu pudesse traduzir para os dias de hoje, eu poderia dizer assim: se os cristãos é o povo que se chama pelo nome de Deus, hoje nós somos identificados como os cristãos. Eu posso dizer, se o povo lá da Casa de Esperança em Mineiros se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer nesse lugar. É uma promessa de Deus para o povo dele. Amém? Vamos lá para Lucas capítulo 18 agora. Lucas capítulo 18, versículo 35. Quando aquele texto ali de 2 Crônicas, no último versículo ali, no 15, fala assim: estarão abertos os meus olhos, certo? E atentos os meus ouvidos. Então, os olhos do Senhor fala sobre segurança sua, cuidado de Deus com você. Os ouvidos do Senhor fala sobre Ele ouvir o seu clamor, ouvir a sua oração.
Então eu quero que você repita assim comigo. Os olhos falam sobre o cuidado de Deus comigo. Os ouvidos falam sobre Deus ouvir as minhas orações. Amém. Então eu vou ler aqui duas histórias. Vou ler um pouquinho a Bíblia, mais um pouco hoje do que de costume. Eu quero ler aqui duas histórias. Então o versículo 35 diz assim, você pode acompanhar aí. Aconteceu que ao aproximasse ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Porém, cada vez ele gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A segunda história, a seguir. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma árvore que produz amoras, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra tenha poder nessa noite, que a Tua palavra tenha poder mais forte que a nossa dureza, mais forte que a nossa incredulidade, para quebrar qualquer certeza nossa, para que a certeza do Senhor invada a nossa alma, invada o nosso coração, que a Tua palavra penetre o nosso coração e responda a perguntas que talvez há muito tempo nós temos feito e não entendemos, porque a Tua palavra e o Teu Espírito iria trazer para a igreja e guiá-la a toda a verdade, e é isso que nós queremos nessa noite, que a verdade do Senhor seja o nosso caminho, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, são duas histórias, que talvez você não vai encontrar a relação, mas eu vou te mostrar. Naquela época, uma pessoa com deficiência física, como o cego, segundo a lei dos judeus, que era uma lei muito rigorosa, uma pessoa com uma enfermidade como a cegueira, ela era colocada para fora da cidade. A lei dos judeus era muito rígida, então, se havia leprosos, eles eram colocados para fora da cidade. Cegos eram também colocados para fora da cidade. O que acontece é que esse cego aqui, chamado Bartimeu, um outro evangelho fala no nome dele, ele, talvez por anos, eu não quero aqui construir um drama em cima disso, é só uma informação, mas talvez por anos ele foi rejeitado pela sociedade, pelo lugar que ele vivia, pela condição dele, no lugar que ele vivia.
ao ponto de ser colocado para fora. E eu não acredito que existiria ali naquele lugar apenas ele como cego. A Bíblia trata da história dele. Eu sei que existiriam ali outros cegos, outros doentes, talvez aleijados, talvez leprosos. Jesus curou alguns leprosos que também estavam fora da cidade. Mas algo fez diferença, porque outros cegos não foram curados ali na entrada de Jesus, em Jericó. Quem foi curado foi Bartimeu. E a cura alcançou Bartimeu por causa de uma coisa: ele estava no lugar certo, na hora certa. A palavra de Deus fala que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Bartimeu estava em um lugar onde Jesus podia ser ouvido por ele. Apesar da multidão de todos que cercavam que cercavam Jesus, quando Jesus ia passando, ele logo perguntou o que estava acontecendo, ou o que está acontecendo aí, que barulheira é essa aqui na entrada da cidade? Alguém falou para ele: é Jesus, o Nazareno. Imediatamente ele começou a clamar. Bartimeu estava a uma distância onde Jesus pôde ouvi-lo. A palavra de Deus fala que ele estava à beira do caminho onde Jesus iria passar. Indo para a história seguinte, onde Zaqueu foi talvez o protagonista aí da história. Zaqueu, quando Jesus entrou na cidade, logo a seguir dessa cura, Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar. E Zaqueu se preocupou em procurar um lugar onde ele pudesse ver Jesus. Muitos não viram Jesus aquele dia. Zaqueu procurava ver Jesus e foi visto por ele. Zaqueu se colocou num lugar onde Jesus podia enxergá-lo. Bartimeu se colocou num lugar onde Jesus podia ouvi-lo. Existe um lugar que você precisa descobrir na sua vida, aonde Jesus possa ouvir a sua oração. Existe um lugar que você pode se colocar, não se importando com a sua classe social, com a sua riqueza, com a sua sabedoria, com a sua formação. Existe um lugar que você pode se expor, mas você vai se colocar num lugar aonde Jesus pode enxergar, aonde Jesus pode te ver. E a minha grande preocupação com os dias de hoje são pessoas procurando profundas comunhões. Eu nem sei se existe essa palavra, mas estou tão empolgado, vou continuar. Com a igreja. A pessoa procura boa comunhão com a igreja, a pessoa procura, esse povo é legal, eu quero me juntar aqui, nossa, que povo legal, mas você não se preocupa de encontrar um lugar onde Deus possa ouvir o seu clamor. Há algo dentro de você que precisa ser transformado para que Deus ouça as suas orações. Muitos cegos aquele dia não foram curados, porque Jesus não ouviu o clamor deles. Jesus ouviu o clamor de quem estava sentado à beira do caminho. Jesus ouviu o clamor de quem gritava cada vez mais quando ele passava. Existe uma condição aí. Muitos homens de pequena estatura aquele dia não puderam receber Jesus em casa como Zaqueu recebeu. Mas Zaqueu não pensou em momento algum em se expor. Ele era de pequena estatura, talvez todos poderiam rir dele. Ele era rico. Se a Bíblia fala que ele era rico, você pode saber que ele era rico, irmão. Ele correu lá, subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus vendo, a palavra de Deus diz que Jesus ia no meio da multidão e de repente Jesus viu.
Zaqueu, desce, eu quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu se colocou numa condição onde Jesus poderia vê-lo. Bartimeu precisava ser ouvido, Zaqueu precisava ser visto. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Há uma condição para que o Senhor ouça a sua oração, o seu clamor. Há uma condição para que o Senhor veja a sua causa, o seu problema. Há uma condição para que o Senhor cuide de você. Não é apenas entrar para a igreja, seguir o pastor. Irmão, aqui nós apenas criamos um ambiente, condições para que você estabeleça um relacionamento com Deus, que é isso que vai salvar a sua vida. Não é um relacionamento com a igreja, não é apenas um relacionamento com as pessoas. Tudo isso aqui funciona para que você descubra Deus, para que você se coloque no lugar. Agora eu encontrei. Eu sei que eu estou sendo visto pelo Senhor. Tem gente aqui dentro que o Senhor não vê. Tem gente aqui dentro que o Senhor não ouve. Não era para ser assim. Não é isso que nós queremos. Mas não se trata de um lugar físico, como aconteceu com Bartimeu e com Zaqueu. Essas histórias são para trazer a palavra de Deus para você entender, mas nós não estamos falando de um lugar físico. Nós estamos falando de um lugar espiritual, um lugar que você se coloca e o seu clamor chega a Deus. Antes daquela promessa de Deus, se você for conhecer a história de Israel, o contexto ali de 2 Crônicas, quando nós lemos, falando aquela história que eu comecei a falar hoje sobre Davi buscar a arca. Quando Davi entrou com a arca em Jerusalém, ele fez ali uma festa, aconteceu tanta coisa, você pode ler depois. Mas Davi foi buscar uma arca que havia sido roubada pelos filisteus, causou problemas, os filisteus correu e entregou ela para o povo de Deus, mas ninguém foi buscar. Quando Davi assumiu o reinado, Davi falou: eu vou buscar a arca, a presença de Deus tem que estar comigo no meu reinado. Davi foi buscar a arca, voltou com a arca. De repente Davi colocou a arca no meio de Jerusalém, fez ali uma tenda de pano e paus. Aí Davi foi para o seu castelo. Quando Davi foi entrar na sua maravilhosa casa, no seu maravilhoso castelo, Davi olhou e falou assim: a arca do Senhor não tem lugar para ficar, e eu morando numa casa bela, num castelo, não é possível. Davi então disse: eu vou construir um templo para colocar a arca do Senhor. Logo o profeta veio até Davi e disse: não, Davi, você não vai construir, você vai juntar o material e teu filho Salomão vai construir. Aquele momento ali era o momento que Salomão estava inaugurando o templo, e Deus naquele instante fez uma aliança com Salomão e com Israel. Deus falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Sabe o que acontece? Deus não estava mais ouvindo o povo. Deus não estava mais cuidando do povo. Se o meu povo se humilhar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, mudarei a sua sorte, sararei a tua terra, e aí então os meus olhos estarão sobre o meu povo, os meus ouvidos atentos ao seu clamor. Aquela aliança foi estabelecida aquele dia ali com Israel. Talvez no dia anterior isso não acontecia, e talvez é você quem está precisando fazer uma aliança com Deus, para que Deus ouça o seu clamor e Deus de verdade cuide de você. Você está pronto para fazer uma aliança com Deus? Você pode dizer: ah, mas Deus está em todo lugar, ah, Deus está me vendo. Não, não é bem assim. Há uma condição para que os olhos do Senhor estejam sobre você. Nós não estamos falando de lugares físicos, nós estamos falando de lugares espirituais.
Quando uma mulher encontrou com Jesus, ali no início do Evangelho de João, ela estava no poço pegando água e teve uma conversa com Jesus. Essa mulher perguntou: eu vejo que tu és profeta. Aí, o que tu dizes? Onde nós devemos adorar? É lá no monte ou é aqui em Jerusalém? Jesus disse: chegará o tempo em que o Senhor procurará os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se é aqui, se é em Jerusalém ou em qualquer lugar. Deus iria procurar os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importa o lugar. O lugar, na verdade, é espiritual. Mas eu preciso mudar dessa casa, eu moro num lugar que eu não consigo buscar o Senhor aqui, será? Mas eu só sinto a presença de Deus na igreja, será? Existe um lugar preparado para você ter comunhão com o seu Deus, existe um lugar preparado para que você tenha os olhos do Senhor sobre você. Aquele cego não se preocupou em se expor, ele não se preocupou em gritar. E às vezes eu fico pensando, chegaram até ele e falaram assim: cara, cala a boca, essa multidão não vai deixar nunca ele te ouvir. A palavra de Deus fala que ele gritava cada vez mais alto, ele não se preocupou em expor, ele sabia que os olhos do Senhor precisavam estar sobre ele, ele sabia que Deus precisava ouvir o clamor dele, que Jesus precisava ouvir o clamor dele. Zaqueu subiu para um lugar onde os olhos dele pudessem contemplar a Jesus. Ele procurou Jesus e ele foi procurado por Jesus. Sabe? A sua atitude em relação a Jesus vai mudar a atitude de Jesus em relação a você. Porque Jesus se sentiu honrado ao ver aquele homem rico em cima de uma árvore, não se importando com nada. E você tem vergonha de vir para a igreja com a Bíblia na mão. Se um cara passar na rua e gritar: ô irmão, você finge que não é nem com você. Tem gente que é assim, eu já fui assim também. Aquele homem rico não teve problema nenhum em se expor para ver Jesus. É por isso que ele foi visto por Jesus. Irmãos, corra para Deus sem reservas. Clame o mais alto que você puder. Isso demonstra a sua fé. Isso demonstra o tamanho da sua fé. Aquele cego não poupou esforço. Havia algo diferente no coração daquele cego, irmãos. A palavra de Deus diz que logo que ele foi curado, ele se levantou e saiu glorificando a Jesus, correndo atrás de Jesus. E o povo vendo aquilo, todo o povo glorificou a Jesus. Havia algo diferente. Ele estava num lugar onde ele podia ser ouvido. Mas isso depende de uma aliança. O Senhor, me perdoe, aquele texto de 2 Crônicas é muito bonito. Saber que os olhos do Senhor estarão sobre nós, os seus ouvidos atentos ao clamor. Mas você esquece que antes o Senhor pôs uma condição ali. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se humilhar. O que é se humilhar? Sabe o que é uma condição de humildade? É saber que tudo o que você precisa vem do Senhor. Isso é questão de humildade, irmãos. Humildade não é você vir descalço para a igreja, não é você poder usar uma roupa velha e não sentir vergonha, ou uma roupa suja. Humildade não é você ter condições de ter um bom carro e mesmo assim talvez andar de bicicleta na rua. Humildade na vida espiritual é o lugar que você entra e coloca toda a sua dependência em Deus. Mas você tem dinheiro, você tem plano de saúde, você tem seguro do carro, mas você não deixa de orar pelo seu carro, você não deixa de orar pela sua saúde. Você não descansa na sua condição financeira nem por um segundo. Porque você conhece a sua estrutura.
Isso para Deus não tem valor. Uma condição humilde é você entender que aquilo que você tem, aquilo que te rodeia, não é capaz de manter a sua paz. Existe a paz que o mundo dá, Jesus falou dela, e existe a paz que Deus dá. Tem muita gente aí vivendo a paz que o mundo dá, mas a igreja está vivendo a paz que Deus dá. Há uma diferença. Jesus disse isso lá em João capítulo, talvez ali 17, entre o 13 e o 17, lê tudo que se encontra. Lá fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Uma situação humilde diante de Deus é abrir mão da paz do mundo, não que ela não sirva para você, mas é você abrir mão da paz do mundo, é ela não ter mais valor para você ou importância para você, e você correr em busca da paz que Deus dá. Isso é uma situação de humildade, isso é uma condição de humildade. Irmão, se humilhar, não é na hora do louvor você chegar aqui na frente e chorar, e descabelar, e cair aqui, não. Humildade é reconhecer que você precisa orar todos os dias. Ai de mim se eu não orar, ai de mim se eu não conhecer a palavra. Irmãos, infelizmente eu não vejo pessoas na igreja estudando a Bíblia, poucos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente que é pastor, a gente percebe, eu percebo, o pastor Stanley percebe, pessoas com dúvidas bíblicas. Gaste tempo na leitura da Bíblia, estude a Bíblia, compre um livro para te ajudar a ler a Bíblia se você não entende. Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Isso é uma atitude de humilhação. Talvez abrir mão um pouco dos seus estudos, da sua pós-graduação, ou seja lá o que for que você estiver fazendo, e saber que você precisa estudar a palavra de Deus. Isso é atitude humilde. Atitude humilde é você poder cantar ao Senhor, sabendo que a sua voz desafinada agrada o coração dEle. Ainda que seja, quanta gente tímida para cantar na igreja tem ainda. Você não entendeu o que é humildade, meu irmão? Humildade é conhecer aquilo que Deus fez na palavra. Ele fez você para adorá-lo, para cantar, para se apresentar diante dele com cânticos. Tem gente que canta o louvor inteiro com a boca fechada, balbucia a música. Abra sua boca, cante a Deus. Isso é uma atitude de humildade. Você tem medo de que a pessoa veja você desafinado, você canta errado? O que pode acontecer, talvez ela mudar de lugar, mas não tem problema. Ela muda para outro lugar e você vai cantar lá, vai sobrar um monte de cadeira para você. Mas só você e Deus sabe o louvor que está saindo dos seus lábios. Sabe? Tem gente que acha que é porque tem querubins e serafins, todo tempo louvando, dizendo santo. Você já imaginou como um anjo canta, irmãos? Tem irmãos aqui que já ouviu o anjo cantar, eu já ouvi. Mas o Senhor quer ouvir a igreja cantar para Ele. Sabe, você não ter humildade de entrar para o seu quarto e cantar uma música para Deus? Eu fico emocionado um pouco com louvor, irmãos, porque eu lido com louvor há muitos anos. Sabe que você não convenceu uma pessoa que Deus quer ouvir a voz dela? Que Deus quer ouvir uma canção que você canta? Que Deus quer ouvir um tamborim que a senhora bate? Né, dona Ilza? Eu preguei aqui aquele dia que você pegar um instrumento e adorar o Senhor. Dona Ilza foi lá no Mercadão Eletrônico e comprou um tamborim. Ora, adorando o Senhor na casa dela agora. É assim, porque antes disso ela estava batendo colher, irmãos. Orando, batendo colher na casa dela e orando. Firmeza, isso é humildade. Não é quem vem aqui, pega um violão e toca muito bonito. Beleza, seu louvor chegou a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não ter vergonha de fazer uma oração, sabe? Fazer uma oração no meio do povo de Deus, ou que seja até no seu trabalho, é uma questão de humildade. Você crê que você está falando com Deus, irmãos? Talvez o incrédulo, como que é a palavra? O incrédulo, talvez o incrédulo do seu lado não bota fé na sua fé.
Mas quando você abre a boca e ora, irmãos, se você abrir a boca e orar com fé, irmãos, mesmo que esteja falando tudo errado, mesmo que esteja falando ó Pai 100 vezes, tem um irmão aqui na oração que fala ó Pai 300 vezes quando está orando. Não vou nem olhar para ele agora, porque ele vai saber que é ele. Sabe, irmãos, orar é questão de humildade. Bartimeu foi curado. Jesus ouviu Bartimeu porque ele foi humilde para gritar. Zaqueu recebeu Jesus e a salvação porque ele foi humilde para subir numa árvore, talvez com seu terno e a sua gravata e o seu sapato brilhando. Ele era coletor de impostos. A Bíblia só falou aqui que ele era rico para mostrar que a condição financeira dele não o impediu de se expor para ver Jesus. Daí você quer cantar aquele cântico: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Está vendo? Os olhos e os ouvidos. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Os olhos do Senhor estão sobre você. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. É uma questão de aliança. O que Deus fez com o povo ali foi uma aliança. O que você pode fazer com o Senhor Deus para ser visto e ser ouvido é uma aliança baseada no clamor, na humildade. Um dia, um jovem, nós estamos orando todo dia 11 horas aqui na igreja. Está um grupo forte aqui para a glória de Deus. Um grupo de homens aqui. Todo dia nós estamos aqui. Um dia um homem chegou aqui e falou assim: eu não tenho nem coragem de falar para minha mulher que eu estou indo orar todo dia 11 horas. Ela vai falar para mim ir trabalhar. Mas até isso é uma questão de humildade, irmãos. Você pode ser humilde e dizer assim: eu posso ir orar. Eu posso ir para o quarto. Eu dependo de Deus. Eu dependo do Senhor. Que daria eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Tomarei o cálice da salvação. Sabe como que você pode mostrar a sua gratidão a Deus? Gozando da salvação que Deus tem para você. Não é fazendo coisas miraculosas, não é dando seus bens ao mais pobre, né? Coríntios fala isso: se eu distribuísse os meus bens aos mais pobres, será que eu teria amor? Tome o cálice da salvação, seja humilde, diga: eu preciso de Deus. Se você vai vir para a igreja, alguém te critica, você tem que falar para ele assim: eu preciso de Deus. Você já falou isso para alguém? Fala. Isso muda a sua condição. Isso te coloca diante de Jesus, como aquele cego foi colocado diante de Jesus. Eu preciso, eu sei que eu preciso. Eu vou lá, eu sei que eu preciso. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Essa é a aliança que você tem que fazer com Deus. Amém? Para você ser visto por Ele, para você ser ouvido por Ele,
estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer neste lugar. Aí você vai ter as suas orações respondidas. Talvez o Senhor não respondeu as suas orações ainda, porque você está num lugar que o Senhor não pode, não que Ele não tenha poder, mas que Ele não pode te ouvir, por uma questão de legalidade. Talvez você diz assim, o Senhor não pode todas as coisas. Ele pode, mas Ele não vai contrariar a lei dEle, a aliança dEle. Então você está num lugar que você está clamando e a sua oração não passa do teto. Pode acontecer isso, não pode? Pode. Se aquele cego não tivesse à beira do caminho, Jesus não ouviria ele clamar. Se Zaqueu não estivesse subido na árvore, aquele final de tarde ali teria sido diferente. Talvez Zaqueu nunca teria sido salvo e a sua família também. Coloque-se num lugar onde o Senhor possa te ver e possa te ouvir. Eu não estou pregando heresia aqui, não. Eu não estou pregando heresia aqui. Depois você vai falar assim, o pastor falar que Deus não pode me ouvir. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou te dizendo que existe um lugar que você vai estar, onde Deus vai te ver todo o tempo e Ele vai ouvir toda a oração que você fizer. Se humilhe diante de Deus, para a glória dEle. Amém? Amém. Vamos adorar.